Bom, graças a Deus, estamos aqui para o nosso primeiro dia do nosso curso de didática para professores cristãos, em parceria com o pastor William e todos os irmãos aqui da Igreja Assembleia de Deus. A gente vê aí uma parceria entre a associação, tá bem? E a Assembleia de Deus. Então, qual que vai ser a dinâmica do nosso curso? Nós vamos apresentar para os irmãos aqui, fazer a introdução. Hoje é uma grande introdução. Escola Bíblica Dominical e Didática Cristã, a necessidade que existe de um professor de Escola Bíblica Dominical saber a origem, como começou a Escola Bíblica Dominical, qual que é a sua funcionalidade e por que que nós estamos passando com algumas dificuldades em muitas igrejas que estão inclusive fechando a Escola Dominical. Muitas igrejas estão trocando o trabalho de Escola Bíblica Dominical por outro tipo de trabalho. Estão fazendo outras dinâmicas. E por quê? Porque não estão conseguindo trazer a membresia da igreja para o culto de ensino, que é o único departamento da igreja que faz um ensino sistemático com um currículo em ato contínuo. Escola Dominical, ela tem um currículo dividido em 4 trimestres. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre. Todos esses 4 trimestres é para formar um currículo. Não tem uma formatura porque é ato contínuo e não surgiu agora, surgiu no século XIX. Agora imagina a gente pegar uma herança do século XIX e enterrar no século XXI porque nós não cuidamos do talento que Deus nos deu. Se não houver a Escola Bíblica Dominical, onde que nossos membros vão aprender as doutrinas das Escrituras? Aí vai ficar para os outros cultos. Aí as pessoas também faltam nos outros cultos e não têm oportunidade de interagir com os professores. E outra coisa, o que que os professores vão fazer se não tem Escola Bíblica Dominical? Deus vai deixar de levantar os professores? Os professores vão migrar para outro departamento? Vão aposentar a ferramenta? Por isso que, ao invés de desativar a Escola Dominical e transformar ela num outro culto, numa outra dinâmica, é preciso investir na Escola Bíblica Dominical com, primeiro, formação de todos os irmãos e irmãs que foram chamados para este ministério. O apóstolo Paulo escreve para nós aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3. Paulo escreve: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que cada um saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Quando a gente fala de formação para a escola dominical, existem níveis de conhecimento, nível de aprendizado, nível de sabedoria. Cada um de vocês recebe o dom de Cristo para poder administrar a sabedoria que Deus dá. Por isso que nós dividimos a escola dominical em salas diferentes. Você vai ter a sala dos pequenininhos, depois você vai ter a sala dos pré-primários, você vai ter a sala das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, das irmãs, dos irmãos e sala de obreiros. Quer dizer, quanto mais dinâmica for a escola dominical, maiores serão as suas salas e maior número de salas. Cada um precisa saber como ensinar para a sua sala. Você é aluno de uma sala, mas na outra você é professor ou é professora. Seus alunos são diferentes, são heterogêneos, quer dizer que eles recebem uma formação diferente dentro de casa, cada um entende diferente, e quanto melhor você for preparado para o seu público, para o seu aluno, mais o dom de Cristo vai fluir por você. O que não impede você de se preparar para uma outra sala, para uma outra categoria. Só que nesse momento você tem que pensar: para quem é que eu estou ensinando? Não devemos então parar de investir na escola dominical. Investir. Paulo diz aqui: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, ensinamos uns para os outros para o benefício do corpo inteiro. Irmãos instruídos na doutrina da palavra de Deus
eles facilitam a vida da igreja, do ministério, do presbitério, do pastorado, das lideranças. Irmãos que amam a Bíblia e sabem o que está sendo pregado, facilita a vida espiritual de toda a igreja, facilita a evangelização, as missões, os congressos, a pregação, o ensino, as visitas, tudo fica facilitado, porque todos são um só corpo. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrado; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicar é colocar a digital, tá, irmãos? É dedicar, ó, dedo. Tem que colocar a mão no arado. Você vai ter que se esmerilhar nesse ministério, que não vem com tanta facilidade assim. Chegar a ser professor, professora de escola dominical em uma igreja e se manter é um trabalho árduo, e Deus vai observando a dedicação que você tem. Deus não entrega o dom dele para uma pessoa que não é dedicada, que é displicente. Uma pessoa displicente é aquele que é o aventureiro na escola dominical. Eu vou aventurar para ver se dá certo. É displicente, não estuda, não ora, não lê as escrituras, não investe, porque uma das áreas mais caras que existe de investimento na igreja é o da formação. É caríssimo, são caros os cursos, caro mesmo. Uma faculdade de teologia mesmo, boa, é renomada, sabe? Aquela que dá gabarito para você, R$650. Para você dizer: estou me formando aqui bacharel. E a pessoa se forma bacharel, paga caro no curso, e os livros, caros também. Tudo livro acima de 25, 35, 40 reais, enciclopédias, dicionários, bíblias de estudo, sem falar da disciplina que você tem que ter. Muita disciplina para anotar, memorizar, decorar, sabe, corrigir. Então é muito caro você investir na sua formação didática, professoral. E Deus está observando a sua dedicação, o quanto você está investindo nesse ministério, que não vem gratuitamente, vem com muito custo. Aí Deus vê você se dedicando. Chega na hora que Deus vai abençoar você diante da sua sala. E o que você vai perceber? Que nem sempre os alunos que estão ali estão preparados para o professor que você é. Só que tem pessoas que estão mais preparados do que os professores. Então nem sempre os alunos estão preparados para o tipo de professor que você é. Só que às vezes, e esse aí é o dramático, tem professor que não está preparado para os alunos que ele tem. Os alunos que nós temos hoje no século 21, eles são diferenciados daqueles que a gente tinha lá nos anos passados. Mudou o perfil dos irmãos e irmãs que estão na escola dominical. E essa é uma das razões porque muitas igrejas não estão mais com a escola dominical, porque os professores não se prepararam para os alunos e os alunos se prepararam mais que os professores. Agora é a hora do comercial. Bom, o nosso currículo hoje também, nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos lá: Escola Bíblica Dominical e Didática Cristã. Depois estarei falando com os irmãos aí. Ensine com autoridade e não como um escriba. Como que um professor ele vai ensinar com autoridade e não como um escriba? Qual é a diferença entre um e outro? Vou ensinar os irmãos aqui como fazer as perguntas, tá bem? Trabalhar as perguntas e exigir as respostas certas. Existe uma metodologia, uma didática, uma forma de você fazer as perguntas, deixar os alunos responderem, mas você quer a resposta certa. Se eles não souberem a resposta certa, você vai induzi-los até que a resposta apareça. Existe uma metodologia para isso. Nós vamos falar aqui sobre o reconhecimento dos alunos, que é muito importante o professor ter um olhar clínico para aquele aluno que quer ser professor, que tem chamado para ser professor. Você tem um olhar clínico e você já vai percebendo que, se você der uma oportunidade para ele, ele pode desenvolver bem também. E nós depois vamos passar aqui com os irmãos as verdades didáticas para os professores cristãos. Verdade didática é aquela que tem que estar no teu coração e que vai fazer parte de toda a sua vida professoral, toda ela.
Depois nós vamos para a conclusão. Eu vou dar algumas explicações para os irmãos, tá bem? Daqui mais ou menos uns 10 ou 15 minutos eu dou uma parada para abrir para os irmãos fazerem as suas perguntas. Essa é uma metodologia, porque como a aula está sendo gravada, eu sei que os irmãos gostariam de fazer uma pergunta na hora, só que fica um pouco difícil depois para quem está assistindo, por exemplo, lá quando os irmãos estiverem assistindo. Por isso eu dou a explicação, dou uma pausa, os irmãos fazem suas perguntas e a gente retorna. Não esquecendo da gente tirar depois a foto da turma, tá bom? Então, vamos lá. Quem tiver com a sua apostila é a mesma que nós temos aqui. A Escola Bíblica Dominical, ela surgiu no Brasil em 1855, século XIX, em Petrópolis, Rio de Janeiro. O jovem casal de missionários escoceses, Robert e Sarah Calley, chegou ao Brasil naquele ano e logo instalou uma escola para ensinar a Bíblia para as crianças e jovens daquela região. A primeira aula foi realizada no domingo, 19 de agosto de 1855. Somente 5 participantes estavam ali presentes, mas Sarah, que é a segunda esposa de Robert Calley, porque a primeira havia falecido, o Robert Calley era um escocês, ele era médico, tá bem? Médico, e você imagina, um médico, ele foi formado em medicina, e ele fazia o seguinte, ele pegava a medicina dele e colocava a serviço do reino. Então ele viajava pela coroa portuguesa, inclusive, ele viajava como médico, mas ele se aplicava como missionário, fazia os dois. Era um homem muito instruído, fez missões em Portugal, fez missões em algumas regiões da África, queria ir para a Índia, mas não deu, a junta missionária não aprovou que ele fosse para a Índia, e ele acabou vindo para o Brasil. Chegando no Brasil, ele se instalou no Rio de Janeiro, que era a capital do Império no Brasil. Dom Pedro tinha a sua capital lá no Rio de Janeiro, e o Robert Calley fez amizade com o Dom Pedro, era um dos médicos do Dom Pedro, de tal maneira que Dom Pedro veio até fazer visita na casa do Dr. Robert Calley quando ele estava doente. E o que fez o Robert? Ele instalou uma escola bíblica dominical, porque ele, sendo médico, casado com Sarah, tinha dinheiro, investiu em uma igreja congregacional e montou uma escola dominical. Essa ideia de montar a escola dominical tinha surgido com Robert Hykes na Inglaterra. Na Inglaterra, muitas crianças de rua, muitas crianças pobres que não tinham acesso ao conhecimento, ao ensino. Robert Hykes, na Inglaterra, ajuntou essas crianças e começou a ensinar para elas a língua inglesa, tá? Que seria o equivalente ao nosso português. Começou a ensinar gramática para elas, ler, escrever, contar, ciências humanas, ciências sociais e também Bíblia para essas crianças. Assim surgiu a escola dominical, voltado para a evangelização das crianças que traziam os pais. Que bom, as nossas crianças estão indo aprender com o Dr. Robert Hykes. Onde é? Aí iam lá na casa dele, no lugar, e participavam da escola dominical juntamente com seus filhos. A escola dominical foi montada com a finalidade evangelística. Traz as crianças, forma as crianças traziam os pais, e os pais vêm participar do culto. Assim se converteu. O Robert Calley, aqui no Brasil, não o Robert Hykes. Robert Hykes, Inglaterra. Robert Calley, Brasil, junto com a Sarah, montaram a escola dominical com a mesma estratégia: ensinar as crianças, ao mesmo tempo eles estavam aprendendo. E como que criança aprende? Cantando. Por isso ela transformava as músicas populares brasileiras, músicas cantigas que existiam, pegava a música, tirava a letra mundana, sabe? E colocava trechos da Bíblia, transformava em música para as crianças. As crianças cantavam, cantando aprendiam a ler e escrever na Bíblia, através da Bíblia. Faziam cultos para convidar os pais, e assim surgiu a Igreja Evangélica Congregacional do Rio de Janeiro. Então vocês percebem que a Escola Bíblica Dominical é um departamento de missões, de formação e de evangelização. Forma para o ministério, ganha almas para Jesus e ainda expande o reino de Deus.
Olha a importância da escola dominical. Por que nós vamos desativar esse departamento? Por que nós não vamos investir nele mais ainda? O desafio está diante de nós. Qual que é o desafio que nós temos diante de nós? O século 21 se mostra diluidor dos antigos padrões de ensino. Até o final dos anos 90, a frequência dos cristãos na escola bíblica dominical contava com cerca de 45% da presença dos membros de uma igreja. 100 membros, 45 alunos. Era uma média, até o final dos anos 90. Final dos anos 80, a frequência era muito maior, porque era o único departamento de ensino que existia, era a escola dominical. Só que no final dos anos 80, as revistas elas eram ainda bastante precárias, não tinha revista, sabe, propriamente dita, e era um pouquinho mais caro, as casas publicadoras estavam ainda, sabe, com bastante deficiência, e vinham aquelas revistas precárias. A formação dos professores, geralmente o professor da escola dominical era o pastor da igreja, então o pastor da igreja dava a escola bíblica dominical, fazia visitas, dava o culto de doutrina, pregava, ensinava, orava. O pastor da igreja ele era polivalente, fazia tudo. Final dos anos 80. Final dos anos 90, as casas publicadoras já estavam melhor, o material já estava melhor, os professores já estavam um pouco mais habilitados para ensino. Você tinha 45% em média, tá bem? Tinha feira para fazer? Tinha, mas fazia depois da escola dominical. Tinha que ir no shopping? Tinha, mas ia depois da escola dominical. E em outro dia, domingo era dia do Senhor. Virou chave. Século 21 trouxe para nós a internet. Século 21 colocou tudo para correr muito rápido. Século 21 trouxe gente formada para os bancos da igreja, formada em advocacia, administração, pedagogia, direito, psicologia. Houve uma efervescência de vida acadêmica na igreja, com outras metodologias e outros conteúdos. E os professores de escola dominical? Muitos não se atentaram para isso, que estava acontecendo uma mudança de comportamento nesta área e que era necessário revitalizar a escola dominical com novas tecnologias e novas metodologias. Novas tecnologias quer dizer, não dá mais simplesmente para eu pegar, dava antes, agora não dá mais, para eu pegar a minha revista e fazer um monólogo com os alunos, porque antes dava, o pastor dava um monólogo e os irmãos diziam amém, monólogo e os irmãos diziam amém. Só que a geração que veio dos anos 90 quer perguntar, começou a aprender pela internet, pelo YouTube, pela televisão, começou a baixar a apostila em PDF. Essa é a turma. Você chega na escola dominical e a revista ela é um apêndice, porque as pessoas já sabem do assunto, já conhecem a doutrina, e se não tem uma outra forma de ensinar a doutrina, aí as pessoas vão substituir a rotina de escola dominical por outra. Visitar os parentes, ir para o shopping, ir para o parque, já tem o culto à noite. Outra coisa, as pregações melhoraram muito no século 21. Elas não são mais as mesmas pregações, quer dizer que os pregadores melhoraram muito. E aí nós vamos ver que existem os pregadores e os professores. Se o conteúdo que o professor está ensinando na escola dominical não for da mesma qualidade que a pregação de domingo à noite, que o ensino de terça ou de quinta ou de quarta, que for à noite, o culto de doutrina, se o professor não tiver a mesma qualidade, o aluno não vem, porque ele vai aprender menos vindo do que não vindo. Ele prefere então ouvir a pregação da noite. Olha só, tem uma competição sadia, saudável, necessária do pregador que se preparou e do professor que ficou estacionado. Então antes dava para pegar a revista, ler e ouvir o amém, agora não. Você vai ter alunos que eles vão bater de frente com você. Um dia desses, eu fui colocado numa saia justa com um irmão que ele lê muito. Eu nem acreditei que aquele irmão teve coragem de colocar naquela saia justa, porque eu estava ensinando, aí ele pegou um ponto que eu ensinei e ele colocou contra aquilo que eu tinha ensinado. Como que eu vou sair de uma situação dessa daí? Porque a minha sala, que eu dou aula lá, é composta de obreiros e dos irmãos. Antes era só sala de obreiros e agora é uma sala de obreiros com os irmãos também.
Mas o Senhor Deus deu graça e eu consegui responder para ele, mas ele não ficou satisfeito com a resposta que eu tinha dado, porque ele queria me descredibilizar diante dos alunos. E nessa hora aí eu tive que citar outras fontes para poder corroborar o que eu estava falando e não perder a atenção dos alunos. São alunos assim que a gente tem hoje, gente que sabe muito e quer saber mais. Agora, para ele saber mais que o professor, é porque o professor parou de estudar, parou de investir. Então o século XXI se mostrou diluidor de todo aquele padrão que a gente tinha. E o advento das novas tecnologias incitou, tá vendo lá? Incitou um apressamento psicológico nos crentes. O que é o apressamento psicológico? Nós temos uma pressa natural. Eu vou ficar 2 horas na escola bíblica dominical. Os irmãos estão separando hoje e amanhã de sábado. Só Deus e vocês sabem o que é que está ficando para fazer para depois, por causa desta manhã aqui. A agenda está apertada para todo mundo. Eu até estava conversando com o amado irmão, cadê ele? Ele disse: rapaz, eu até não precisei nem tomar insulina porque eu estava lá no norte, porque no norte o calendário vai mais devagar, mas aqui, chega aqui, fica acelerado. São Paulo é assim, Guarulhos é assim, cidade grande é assim. Então, de tal forma que 2 horas de ensino sistemático e contínuo da EBD, que a EBD oferece, passou a cansar os crentes. Tanto é que, aqui começa que hora, pastor William? 9 horas? Começa às 9, para terminar às 11 horas. Aí você já vai perceber que há pessoas que eles chegam depois do hino e depois da leitura oficial e já vão direto para as suas salas. Quer dizer que eles já quebram aquela abertura. E nós terminamos um pouco antes, 15 minutos antes, 10h30 já para, 15 minutos para a conclusão, 15 para as 11, está todo mundo se acelerando para poder fazer o restante, porque 2 horas tem programação, 6 horas tem culto. Isso é São Paulo, isso aqui é o estado de São Paulo, é a vida. Então esse apressamento psicológico exige que você, professor e professora, esteja durante os próximos 45 a 50 minutos diante de um público com pressa. Se tua aula não for interessante, não for dinâmica, se você não conseguir aplicar as novas tecnologias e as novas metodologias, o que vai acontecer? Você vai perder a audiência desse aluno. Ele vem no domingo, mas não vem no outro. Ele vem nesse, mas ele pula 2. Ele quer ser aluno, mas ele não tem paciência para ser aluno. Isso aí é o século XXI. Tem como voltar atrás? Não tem. Eu estou dando uma explicação aqui, vocês já querem fazer suas perguntas. Eu estou dando uma explicação aqui, vocês já querem que eu dê uma pausa para poder... Escuta, professor, eu quero fazer um comentário. Isso aí é o apressamento. É o apressamento que não existia até o final dos anos 90. O pessoal tinha um pouco mais de paciência. Hoje, o número de alunos matriculados raramente alcança 30% da membresia local, matriculado mesmo, aquele que é frequente, que faz parte da caderneta de controle do superintendente. De uma igreja com 100 membros, 30 são membros da escola bíblica dominical matriculados. De vez em quando vem um ou outro, aumenta, mas diminui de novo. Visitantes, vocês lembram daquele negócio? Número de visitantes diminuiu drasticamente. O visitante, que todo domingo tinha visitante em todas as salas. Tinha uma competição de bandeiras, alguma coisa assim. Quem é que trouxe o visitante? Aí a gente falava: Bíblias 30, revista de escola dominical 30, visitantes 5. Diminuiu drasticamente, tá bem? As casas publicadoras, elas adaptaram o conteúdo às demandas das faixas etárias. Agora está dividido por classes. Você vai na editora e lá na editora tem para todas as classes, até para o berçário. Uma igreja que se dinamiza tem até para o berçário revista. Os professores estão colocando aulas gravadas na internet. Você acessa lá o canal do YouTube. Lá está a aula do domingo próximo, gravada por um professor, geralmente do ministério ou da casa publicadora, tá bem? E não poucos recursos didáticos estão ao alcance dos professores. Então, se nós temos isso daí, pastor irmão, bem? Se nós já temos essa iniciativa da casa publicadora, dos professores que são formados, dos ministros da nossa igreja, o que é que está faltando para a gente melhorar esse número de 30%? Porque trabalha-se com números no sistema de ensino. Números.
eu tenho uma igreja com 150 membros. Dos 150 membros, eu tenho que ter aí os 30% dos membros da minha igreja. Se são 150, 30%, eu tenho que levantar esse número aí para 45 alunos. Eu chegar numa escola dominical e eu encontrar ali 45 alunos das 9 às 11 todos os domingos, é o milagre que está sendo operado, meus irmãos. Tem alguém investindo nessa escola dominical. Está acontecendo um investimento pesado nessa escola dominical, por isso que ela é assim. Eu vou rodar o setor, né? Geralmente eu vou na igreja dos meus amigos, e ali se diz o seguinte: você quer saber como que é o fervor dos crentes? Vá na escola dominical da igreja, porque se você chegar lá e ver que não tem alunos estudando na escola dominical, o fervor espiritual dessa igreja aí, ele é precário. Tem um avivamento ou outro quando traz um pregador de fora e faz uma festa, mas no dia a dia é monótono, é enfadonho. Agora, se você vai na escola dominical e ali estão as classes funcionando, veja só, aqui a gente tem que dividir o ambiente. Aqui é um ambiente que é uma coxa acústica. O professor falar um pouquinho mais alto aqui, daquele lado ali já atrapalha. E as crianças então? As crianças pegando fogo, tem que usar lá embaixo. Você veja só como que é. Nós não nos preparamos para termos uma igreja com escola. Nos preparamos para ter igreja e escola, mas não uma igreja com escola. Por isso, como que nós vamos fazer para colocar mais pessoas num ambiente acústico como esse daqui? Prender a atenção, não perder o conteúdo. É para isso que a gente está aqui sentado hoje, nesse momento, tá bem? Eu vou comentar esse slide, aí já vou abrir para vocês fazerem as suas perguntas, comentários, tá bem? O Evangelho de Cristo deve ser pregado e ensinado, o que requer pregadores e professores. Quanto à pregação, temos visto muita gente se preparando e exercendo este ministério, mas o mesmo não acontece com o ensino. Tem muito mais pregadores do que professores. Por quê? Para eu ser pregador é mais individual. Eu vou lá, estudo a Bíblia, oro, busco a Deus, faço amizade, atendo aos convites e eu vou pregando o Evangelho. Então eu tenho mais facilidade. Mas para ser professor tem que ser fixo, tem que ser constante. Então tem mais pregadores e menos professores. Temos visto que muitos professores da Palavra de Deus confundem o ensino com um sermão, pregando ao invés de ensinar. O presente curso se propõe a corrigir essa postura o quanto possível, meus irmãos, o quanto possível. Ou seja, você tem que aprender a diferenciar a sala com alunos sentados e a igreja com todo mundo ali para te ouvir. No sermão, você vai ter ali seus 40 minutos, 50 minutos para você discorrer um texto das Escrituras. E aí você vai para a exposição, você vai para outras dinâmicas da pregação. Já no ensino é diferente. No ensino, a concentração do aluno é exclusiva no professor. Exclusiva. E não é apenas um texto, é as Escrituras inteiras. A escola dominical ela é temática. Por ser temática, você precisa ficar dentro do tema. Tem que entrar no tema, ficar no tema e não sair do tema. Se alguém quiser tirar fora do tema, você tem que trazer para dentro de novo. Por mais que você queira falar de tudo, você não vai ter como falar de tudo. É sistemático o ensino. A palavra sistemático significa que é tema por tema, tema ao lado do tema, tema após tema. Qual que é o tema da revista da Escola Dominical dos Irmãos nesse trimestre? Portanto, eclesiologia. Esse é o tema. Esse é o tema. 13 lições sobre igreja. O que é a igreja, como funciona, quais são os departamentos, quais são os dons, o que faz o pastorado, o evangelicanato e tudo. Eclesiologia é o que vocês têm. Esse tema ele é interessante para todo mundo? Sim. Deveria ser para todos, porque se você entende como que funciona a parte administrativa da igreja, organizacional da igreja, melhor para você, para sua família, para sua casa. Agora, para trazer todo mundo é um pouco mais difícil. Por isso que a gente tem esse departamento aqui. Eu vou fazer a pausa agora e já vou abrir para os irmãos, porque nós vamos para o primeiro tópico do nosso curso de didática: ensinar com autoridade.
e não como escriba. Como que um professor vai ensinar com autoridade e não como escriba? E qual é a diferença entre um e outro?